Notas promissórias de uma vida. Eu sempre disse nos meus trabalhos no mestrado, no doutorado, que a velhice é o momento de fechar as contas, acertar as contas do passado. Será que essas contas fecham? Como canta a Paula Toller, né? Fecha as contas que no fim das contas o que interessa para nós é fazer amor de madrugada. Será que dá para fazer esse amor? Ou se faz rancor, se faz mágoa, se faz ressentimento, se faz frustração, arrependimentos de uma vida? Tenho observado com idosos próximos a mim que a conta chega. Uma conta subjetiva, né? Como meu analista dizia assim, que o preço mais barato que se pode pagar alguma coisa na vida é em dinheiro. Como assim? Dinheiro você vai lá, você pega empréstimo se você não tem, parcela em não sei quantas vezes, dá um jeito, pede pro amigo, pega um cartão de crédito, empurra a conta pro mês que vem, e empurra pro ano que vem. E tem contas que devem ser empurradas para uma outra vida. Contas emocionais, contas com o passado de que, meu Deus, eu era tão inteligente, todo mundo me dizia que eu era genial e eu escolhia emprego, né? Discurso de um idoso para mim. Eu escolhia emprego, eu fazia pouco caso, eu tava num emprego, daqui a pouco se o chefe brigasse um pouco mais comigo, ou exigisse alguma coisa que eu me sentisse incapaz de entregar, porque eu duvidava de mim, enfim, enfim não, né, no começo aqui desse vídeo. Contas subjetivas numa vida, elas esbarram nos nossos fantasmas. O que quer dizer isso? Elas esbarram no que a gente pensa que é limite, nas nossas crenças limitantes, nos nossos auto-boicotes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não se conhece, como disse o filósofo, conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, eu sei assim, putz, sério que eu tô fazendo isso de novo? Sério que eu ainda tô esbarrando nessa repetição, né? Quando a gente diz, dou 3 passos para frente, 2 para trás. Sério que eu ainda tô... Eu disse que eu ia mudar minha alimentação, eu disse que eu ia comer melhor e eu ainda tô comendo isso. É sério que eu tô de novo gastando esse dinheiro, que eu disse que eu ia fazer uma reserva, que eu ia aguentar ver dinheiro na minha conta e eu não aguento e quando vejo vai tudo embora. Essas contas subjetivas dizem de algo que esbarra em crenças limitantes, em boicotes, que o Freud foi chamar de neurose, e que a Bíblia vai chamar o inimigo das nossas almas, né? Vai chamar do diabo, do satanás, do coisa ruim, né? Quer dizer, parece que é algo que milita contra a gente. Quer dizer assim, algo que eu, como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, este eu faço, miserável ser que eu sou. Quem me livrará desse corpo mortal? Jogando lá pra velhice, daquele cara que tá lá com seus 80 a mais, sim, galera, porque 80 a mais é a hora do baque, tá? A gente vai indo na vida, o 80 parece que é um peso, parece que vira uma chave de olhar para essas contas, de olhar para esse passado e dizer, eu fui um blefe, eu fui um engano. Como assim? Nossa, então, contando no caso daquele idoso, eu me achava tão especial, me diziam que eu era tão inteligente, me diziam que eu era o melhor, que eu... E aí a vida foi passando, o caderno do jornal, né? Porque o jornal tinha um cadernão de empregos, né? Desse tamanho, assim, dentro do jornal. E foi diminuindo, e eu era menos chamado. Isso na psicanálise nós vamos chamar de castração. Golpe narcísico. O que é um golpe narcísico? É eu pensar que eu sou o que eu não sou mais. O que quer dizer isso? Minha cabeça acha que eu sou uma gatinha de 20, mas eu não sou mais. As marcas do meu corpo dizem que eu já fui longe no tempo, e daí, quando eu tô no elevador, alguém fala, a senhora, gente, essa semana uma moça me deu lugar no metrô. Eu entrei no metrô, uma menina pegou e levantou e me deu lugar. Eu falei, né? Não tava de boné, tava parecendo meus cabelos brancos. É um golpe narcísico, porque sim, eu já tenho as insígnias de uma senhora, né? Como dizia meu filho, as rampas da velhice. Então,
essas contas, essas notas promissórias que vão sendo exigidas serem pagas, dizem dessa frustração, diz não aceitar e se envelhecer, essas marcas no corpo. Puta, o metrô lotado, ela me deu lugar, aleluia, sentei, falei, fazer o quê, né? Fazer o quê? Esses cabelos brancos denunciam que eu já fui longe no tempo. Sim, falta só 4 anos para eu ter direito à vaga do idoso. É um pum! Então, quando se pensa que era o cara, né, que podia ter emprego fácil e daí desdenhava as oportunidades e tipo com uma presunção e depois foi ficando fora, chega nesses 80 a mais, é uma frustração enorme. E como que eu faço as pazes com isso? Há que se fazer as pazes, fecha as contas, que no fim das contas, o que interessa pra nós é fazer amor de madrugada, fazer amor com a gente em primeiro lugar, não é só o ato sexual da transa. A gente tem um caso de amor primeiro com a gente, e se não tiver esse caso de amor, não aguenta as marcas da velhice no corpo. Veja lá uma Fernanda Montenegro, né, que diz, ela disse num congresso assim, né, pra gente, essas marcas aqui é tudo que eu vivi, é o mapa cartográfico da minha vida, das minhas experiências. Só que para isso há que se ter uma autorrealização no sentido de olhar como o poeta disse, eis que tudo é muito bom, né? Confesso que vivi, gostar da história que se tem, gostar da história que se tem é uma conta paga nesse sentido de fecha as contas que no fim das contas eu gosto da vida que eu tive. Há que se olhar a vida e dizer foi tudo muito bom. Tá, fui babaca, fui orgulhoso, fui prepotente, fui menosprezei, me superestimei demais no sentido de que desperdicei oportunidades. E isso se torna às vezes uma conta impagável desperdiçar oportunidade, né? Que tem gente que diz que o cavalo cilhado ele passa uma vez só. Essas notas promissórias de uma vida, elas dizem de sabedoria. Porque se atrela a velhice a ficar sábio, não necessariamente. Existem velhos muito burros, né? No sentido assim, insanos, em sentido assim, como eu posso dizer, eu queria achar uma palavra melhor, quando a gente não tem sabedoria, tolos. Existem idosos tolos, não precisa ser idoso, né? Pra ser tolo, mas quando é tolo, o que quer dizer quando é tolo? Quer dizer que eu vou fazer uma analogia do tolo com o pecado. Pecado é não viver na sua máxima potência. Então, se você tem um dom, uma vocação e não usa, isso gera frustração. E essas são as contas impagáveis lá na velhice, lá nos 80 a mais. Impagável porque olha pra frente e pensa assim, eu tenho pouco tempo adiante, eu tenho muito menos tempo do que tive lá atrás. Essas se tornam contas impagáveis. Tá? No sentido de que eu tive vontade de tocar piano, né? E não tinha dinheiro para comprar um piano, tinha que trabalhar para sustentar a família, tinha que trabalhar para sustentar os próprios estudos, tinham prioridades, ou se sustentar. Por que agora não? Por que agora não? Agora não dá mais tempo. Dá tempo, tá vivo. Então, o nosso discurso, né, esse discurso aqui desse canal, né, especificamente como cuidar dos nossos pais, né, tem sido a temática aqui. Envelheci agora, né, meus pais envelheceram e agora, de filho eu me tornei cuidador, de repente eu fui dormir filho e acordei cuidador. É um filho envelhecente que vai cuidar de um idoso, envelhecente aos seus 45 mais, que também está com as suas questões na vida, de olhar e dizer, será que eu estou fazendo o que eu quero? Para chegar lá na frente, que contas vão ser as minhas? Isso que a velhice nos ensina. A velhice nos ensina que estofo que eu estou criando, que bagagem, que munição, que ferramentas eu estou colocando na bagagem para ter instrumentos lá na frente,
Não só na frente, já agora, mas com que, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou, né? Diz a cantora, né? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Eu vou. Com quais instrumentos? O que você está fazendo agora? O que nós estamos fazendo agora? Tendo coragem de pagar os preços dos nossos amores, com quem a gente quer ficar, que lugar que a gente quer ir, que sonho que nós temos, que lugar que eu quero conhecer. Ah, mas isso não é pra mim. Como não é pra você? Se o outro tá indo, por que você não consegue? Se alguém foi, te mostra que é possível. Ah, Regina, mas você não sabe como é que é a minha vida. Você não sabe das minhas dificuldades, porque ele teve sorte. O que é sorte? Ontem eu li num postzinho. Não foi sorte, foi Deus. Achei tão bonito. Né? Deus no meio tá escrito eu. Né? Se somos feitos à imagem e semelhança dele, se creres em mim, farão coisas como eu faço e maiores do que essas. Cara, é promessa. Se você quiser acreditar, você tem que acreditar em alguma coisa da tua vida. Agarre aí a mão, alguma coisa você vai ter que acreditar. Porque também isso é uma ferramenta para velhice, esperança e fé. Fé em quê, né? Também chamo de novo o poeta. A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Os Paralamas cantam, né? A gente precisa ter fé. Fé em você. Fé que é possível realizar. Envelhecente, que cuida de um pai idoso, que cuida de uma mãe idosa, que tá vendo aí as contas que eles estão pagando. De frustração, de ressentimento, de arrependimento, ou de gioia, como diz o italiano, gioia, de alegria, ou de gratidão. Eu tenho uma mãe muito grata, né? Agradece, quando você agradece, a graça desce. A graça desce. Quando você reclama, você fica clamando aquele negócio de novo, clamando, ai meu Deus, se eu soubesse aquela época, mas você não sabia. Ai, mas eu devia ter feito tal. Não deu. Faz as pazes. Passa a mãozinha, pendura o chicotezinho. É... São essas reflexões. Eu falava como uma teórica, né, que estudo, pesquiso envelhecimento há quase 20 anos. Mestrado, um doutorado, livros, trabalhei com muitos idosos, tanto na clínica como instituições de longa permanência para idosos. E agora estou aqui na pele, dentro da casa dos meus pais, aos 56 anos, cuidando deles, 80 a mais, e vendo contas a serem pagas, e vendo consequências, e vendo posturas, ação e reação, plantio e colheita. É sobre isso a vida. O que é que nós estamos criando hoje? Qual é teu pensamento limitante? Que conta você vai pagar lá na frente? Você foi para os lugares que você sonhou ir? Você visitou os lugares que você acreditou? Eu falo, gente, o planeta tem tantos continentes, como é que você vai embora do planeta sem pisar em todos? Eu digo isso pra mim, Esse é meu desejo. Você vai embora da vida sem aprender a dançar? Minha mãe diz que ela foi criada de um jeito muito rígido, numa igreja evangélica, e não se podia dançar. E hoje ela fala assim, eu queria dançar, tô procurando um curso de dança pra ir com ela. Como diz, antes tarde do que mais tarde. Dá tempo de tirar esses sonhos da gaveta. Se é possível sonhar, é possível realizar, para que essa conta não fique impagável, né? Tem aquele slogan, né? Que é aquela bandeira do cartão, isso compra, né? Mas tem coisa que não compra. Tem coisa que o dinheiro não compra, que é o quê? Realização do desejo e do sonho. Como eu repito aqui bastante para vocês da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que eu amo a obra dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que ela conta dos arrependimentos no fim da vida. Ela é uma médica paliativista que escuta pessoas morrendo, né? E que o arrependimento não é porque comprou 2 carros e não comprou 3, mas é porque não teve coragem de casar com aquela pessoa que parecia tão improvável, não era da cor que você esperava, não era da cultura talvez que você esperasse, mas é aquela que te trazia um sentido de vida. Um sentido de vida quer dizer,
te inspirava, te trazia um fôlego, uma direção, uma perspectiva. É sobre isso. O que faz você sonhar? O que nos faz sonhar? O que nos arranca o fôlego? O suspiro. Fecha as contas, que no fim das contas, o que interessa para nós é fazer amor. Não só de madrugada, também durante o dia. É deixar o rancor, é se perdoar, né? Ai, mas eu podia ter feito a coisa. Não podia. Se você pudesse, você teria feito. Não podia. Faça as pazes com a tua história, agora, hoje, envelhecente, para que nós, né, tenhamos, né, envelhecente aqui, um equilíbrio mental, espiritual, físico, cuidar desse corpo também, né? Porque também é uma conta de uma nota promissória difícil de pagar, porque foi uma geração, os que estão 80 a mais hoje, que não foram condicionados, criados, sensibilizados para fazer exercício físico. Então, o corpo mais debilitado, né? Eu vejo que eu tenho uma tia que ela anda, que ela olha pro chão. É um peso da vida, com tantas perdas. Porque 80 a mais já perdeu muito. Como vai responder essas perdas? Um corpo equilibrado, né? Mente sana, corpore sano. A mente e o corpo são o que a gente come, o que a gente põe para dentro. Exercitar, mesmo sem vontade. Tudo vão ser plantios, esses são plantios e um banco de recursos para colher lá na frente e poder dizer como poeta, confesso que vivi, não ter contas tão pesadas para pagar subjetivamente num corpo que não cuidou, né? Esse biológico, né? Nesses 4 pilares do envelhecimento, né? O bio, psico, social e espiritual. No biológico, esse se cuidar, né? No social, o tanto de intransigências nas relações, né? Não suporta, é diferente, não é da minha tribo, não falo o que eu gosto. O diferente é onde a gente mais aprende. Como eu suporto? E o envelhecer tem disso, essa dificuldade. Meu Deus, esses jovens, né? Todos tatuados, né? Alguém me dizia esse final de semana, que horror, essas tatuagens. Meus parentes não usam, né? Eu lembro de uma idosa que me dizia, Deus me livre, que eu não vou estar aqui para ver isso. Nos meus netos e bisnetos, eu disse, você prefere morrer antes? Sim, a ver meus netos com tatuagem. Porque é um choque de valor. Né? Quem que usava tatuagem na crença dessas pessoas, esses idosos? Então, o social, a gente vai esgarçando os laços, vai se afastando do outro por uma intransigência com as diferenças do outro que foi criado de um jeito diferente do que a gente, né? Eu cresci escutando que quem vai lá num determinado lugar não é de Deus. Quem segue né, tais rituais, tais crenças não é de Deus. Como que eu negocio com essas vozes? E a velhice vai trazendo essas contas do social, do bio, do psíquico, que é quanto mais adaptabilidade, compreensão, abertura de mente, maior flexibilidade para entender o momento presente, que não é fácil, né? A vida não é fácil. Não disse, Jesus falou pra gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que é esse bom ânimo, animar-se? Né? Então a gente está aqui nessa intenção de animar, de trazer conteúdos. Escreve aí para mim que assunto que você gostaria de escutar aqui. Estamos aqui para estabelecer esse diálogo, essa aproximação. Eu te fortaleço, você me fortalece. Junto nos laços a gente vai dar conta, né, de pagar a conta do nosso desejo, dos preços subjetivos que a vida pede, né? Nesse canteiro de obras de evolução humana, de lapidação da alma, do espírito. E esse social, esse psíquico, esse corpo e esse espiritual. Bio, psico, social e espiritual. Os 4 pilares de um envelhecimento com qualidade, o máximo possível. O máximo possível na gioia, como diz o italiano, na bem-aventurança, na prosperidade. Prosperidade não é só ter dinheiro no banco, como eu estava dizendo, das contas pagas, mas é realização. É olhar e dizer como poeta, confesso que eu vivi. Errei, né? Se chorei ou se sorri, importante é que emoções eu vivi.
né? Fazer as pazes consigo, dizer assim, foi tudo muito bom, foi o que deu. E ainda dá, por isso que nós estamos aqui. Ainda dá para arrumarmos nossa vida, dizer, colocar essa casa em ordem, porque quanto mais nós nos amarmos, mais nós poderemos amar o outro. Ama o teu próximo como você se ama, como é que eu tô me amando, como é que eu tô me cuidando, como é que eu tô me respeitando. E aí vai ser o grau de paciência com esse idoso. Muita respiração, muita meditação, muita oração, muita caminhada, muito incenso, muito cheirinho, muito autocuidado para poder cuidar do outro, do jeito que eu me cuido, e poder compreender, escolher escutar, escolher aprender com esse seu pai, essa sua mãe, esse seu familiar idoso que hoje você cuida, para que a conta esteja paga. Passar a régua, isso é um grande valor psíquico, subjetivo, de contas pagas com o desejo para que você possa viver a velhice com coragem, porque disse Bette Davis, a velhice não é para covardes. Estou aqui para a gente suscitar assuntos. Essa foi a inspiração do dia, de ter convivido com 4 idosos, 80 a mais esses últimos dias, somando dava quase uns 400 anos junto com o meu, ali junto. E quanta energia psíquica junto ali naquele caldeirão. Energia de frustração, energia de medo, energia de julgamento, que é uma outra coisa que a gente merece um vídeo só sobre isso, sobre julgamento. Tá bem? Então, é isso. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo. Delícia ter você por aqui. Comenta aí que assunto te interessa. Vamos juntos. Vamos mais longe, mais fortes, com mais coragem.